Oferte no meu ministério e Deus vai te devolver 100 vezes mais ainda nesta semana. Olha, com certeza esse tipo de frase soa familiar, né? Uhum, bastante. É um discurso muito poderoso. Promete uma solução, assim, divina e imediata para problemas que são bem terrenos. Exato. E muitas vezes ele vem amparado por versículos bíblicos, tipo aquele de 2 Crônicas que diz: tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Sim, usam bastante esse. Hoje, a gente vai mergulhar fundo nesse universo. Nosso objetivo aqui é entender a chamada teologia da prosperidade, de onde ela veio, no que ela realmente acredita e como essa visão se contrasta com outras interpretações da Bíblia. Certo. E para guiar essa nossa análise, a gente está usando vários trechos do livro Pneumatologia, do teólogo Gutierre Siqueira. E é um tema, assim, fundamental, porque ele mexe com questões muito íntimas, né? A fé das pessoas, a esperança e, claro, dinheiro. Dinheiro. Sempre o dinheiro. A gente vai ver como essa mistura, sabe, de espiritualidade, finanças, acabou criando um movimento global que influencia a vida de milhões de pessoas, e muito além dos muros das igrejas. Ótimo. Então, para começar do começo mesmo, o que é exatamente a teologia da prosperidade? Como a gente pode definir esse movimento? De forma bem direta, é uma corrente teológica que nasceu nos Estados Unidos, Certo? ali no início do século XX, dentro do movimento pentecostal. Ela também é chamada de confissão positiva ou movimento da fé. Ah, já ouvi esses nomes. A ideia central é que a vontade de Deus para os fiéis é que eles prosperem em todas as áreas da vida. Todas. Todas. Financeira, saúde, família. E a falta de prosperidade nessas áreas seria, então, um sinal de falta de fé. Entendi. A premissa é clara. Mas o que eu acho fascinante é como as ideias nascem, sabe? Quem foi o ponto de partida disso tudo? A raiz é bem curiosa. O livro aponta para um pastor chamado Isaac William Kenyon. Kenyon. Isso. E o interessante é que ele foi profundamente influenciado por uma figura que não tem, assim, nada a ver com o pentecostalismo. Ah, é? Quem? Mary Baker Eddy, a fundadora da ciência cristã. Peraí, ciência cristã? Sim. A ideia que o Kenyon pegou dela foi a de que o mundo material não é a realidade final. Portanto, doenças e pecados poderiam ser superados com o poder da mente, com pensamentos positivos. Que loucura. Então a raiz de um movimento tão característico do pentecostalismo moderno que a gente vê hoje na TV vem da ciência cristã? Exatamente. Essa é uma conexão que eu nunca teria imaginado. Mostra como as ideias se transformam, né? Se adaptam em contextos completamente diferentes. É um salto e tanto. Kenyon pegou essa semente do mente sobre a matéria e replantou em solo pentecostal. Mas quem realmente transformou essa semente numa árvore gigante foi outro pastor, um americano chamado Kenneth Hagin. Hagin, esse nome é mais conhecido. Sim, ele é considerado o grande profeta do movimento. E o que ele fez de tão diferente para ter esse título? Hagin criou uma narrativa pessoal muito, muito forte. Ele conta que, quando era um adolescente muito doente, depois de se converter, ele teria visitado o céu e o inferno 3 vezes. 3 vezes. É o que ele dizia. E mais, ele alegava que o próprio Cristo apareceu para ele em visões, para revelar novas verdades sobre a fé. Verdades que não estariam claras na Bíblia. Nossa, novas verdades reveladas diretamente por Cristo. Isso é uma alegação gigantesca. É se colocar num patamar de autoridade enorme. Sem dúvida. E foi a partir dessas supostas revelações que ele desenvolveu o que ficou conhecido como a fórmula da fé. A fórmula da fé? É algo que a gente ouve o tempo todo, mesmo sem saber de onde veio. A fórmula é: creia no seu coração, decrete com a sua boca e você receberá. Ou seja, tome posse. Ah, então é daí que vem expressões como eu determino a minha vitória ou eu decreto a cura. Exatamente daí. Não é só um jeito de orar, é a aplicação de uma fórmula, então. Perfeito. A palavra falada ganha um poder criativo, quase mágico, sabe? Não é um pedido a Deus, é uma declaração que, segundo eles, obriga a realidade espiritual a se manifestar no mundo material. Ok, então essa é a fórmula. Parece simples. Até simples demais.
E imagino que é aqui que a análise do livro começa a apontar as falhas, os problemas, certo? É exatamente aqui. O primeiro ponto crítico que o livro levanta é que essa teologia muda o foco da fé. Como assim? Em vez de ser uma fé para viver, para ter resiliência, sabedoria, paz no meio das dificuldades, ela se torna uma fé para ter coisas. E isso deve gerar uma ansiedade enorme. O objetivo passa a ser acumular. Exato. E se a pessoa não consegue o que quer, a culpa é dela, da falta de fé dela. A pressão é imensa. Imagino. Qual o próximo ponto? O segundo é que ela transforma a relação com Deus. A fé deixa de ser confiança e passa a ser uma ferramenta de barganha, um poder para influenciar e até obrigar Deus a fazer a nossa vontade. Entendi. O autor chega a comparar isso com uma crença pagã na manipulação mágica da divindade. É a ideia do Deus como um caixa eletrônico cósmico. Se você usar a senha certa, As palavras certas. o dinheiro sai. Se não sair, você que errou a senha. Perfeita analogia. Isso leva ao terceiro ponto, o incentivo ao materialismo. Essa teologia cria uma associação direta e perigosa entre sucesso financeiro e espiritualidade. Assim, se a pessoa é rica, é sinal de grande fé. Isso é pobre porque sua fé é fraca ou tem algum pecado escondido. É uma régua espiritual baseada na conta bancária. Eu entendo as críticas, mas consigo ver o apelo. Para alguém numa situação de desespero, a ideia de que você pode decretar uma mudança na sua vida deve ser incrivelmente poderosa. O autor chega a abordar esse lado psicológico do porquê isso atrai tanta gente. Sim, indiretamente, ao apontar a última crítica principal, que é a promessa de uma vida isenta de derrotas. Uma vida sem problemas. Exato. A teologia vende a ideia de que o cristão verdadeiro está blindado contra o fracasso, a doença, a dor. É uma promessa muito sedutora, né? Muito. Mas que não se sustenta diante da realidade. E aí, todo o peso do milagre e do fracasso fica nos ombros da pessoa e do seu pensamento positivo. Faz todo sentido. E para justificar essa fórmula, eles usam muito a Bíblia. Aquela passagem de 2 Crônicas que a gente citou no começo, sobre crer nos profetas. Como a história original se encaixa, ou, melhor, não se encaixa nessa interpretação. O fascinante é que o contexto original da história é o completo oposto da autoconfiança que a fórmula prega. O cenário era de pavor absoluto. Pavor. Sim, exércitos gigantescos estavam cercando o reino de Judá. O rei Josafá, quando recebeu a notícia, ficou apavorado. A primeira reação dele não foi decretar a vitória. E o que ele fez? Convocou o povo para jejuar e orar, reconhecendo a total impotência deles diante daquela situação. Ou seja, o ponto de partida não foi uma declaração de poder, mas um reconhecimento de fraqueza. Totalmente diferente. E como a história continua. Então, no meio daquela assembleia, Deus responde através de um profeta, um homem chamado Jaziel. Ele diz ao povo para não ter medo, porque a batalha não era deles, mas de Deus. Certo. E a vitória não veio por estratégia militar, nem pela força do exército. Veio de uma forma totalmente inesperada. Como? Através do louvor. Eles colocaram um coral na frente do exército e enquanto eles cantavam, Deus agiu e os inimigos se destruíram entre si. Que virada de roteiro! E a tal prosperidade que eles alcançaram depois? Foi um retorno financeiro, como prometem hoje? Esse é o ponto crucial da análise. A recompensa que o texto descreve no final não foi ouro ou riquezas. Não. Não. Foi a paz. O versículo 30 diz: assim, o reinado de Josafá continuou tranquilo, pois Deus lhe deu paz com todas as nações vizinhas. Paz. A prosperidade ali foi segurança, tranquilidade, o fim da guerra. Um conceito muito mais amplo e comunitário do que o enriquecimento individual. Quer dizer, então, que usar esse texto para justificar uma oferta em troca de retorno financeiro é tirar a história completamente do contexto original? Totalmente. E sobre a figura do profeta? Por que um líder hoje não pode simplesmente se colocar no lugar de Jaziel e exigir esse mesmo tipo de fé?
O argumento é que existe uma diferença fundamental de autoridade entre os profetas do Antigo Testamento e qualquer líder religioso hoje. No Novo Testamento, a autoridade final para a doutrina foi estabelecida sobre o ensinamento dos apóstolos, que está registrado na Bíblia. Ok. E mais, o próprio apóstolo Paulo instrui a comunidade a julgar as profecias. Julgar as profecias. Sim, se uma profecia pode e deve ser julgada, isso significa que ela não é infalível. Ninguém hoje pode dizer, a minha palavra é a palavra de Deus, acredite incondicionalmente, como um profeta do Antigo Testamento podia. Essa ideia de autoridade inquestionável é um caminho muito perigoso. O material até traz um exemplo bem extremo sobre onde isso pode levar, não é? Sim, um exemplo trágico e sombrio. É citado o caso de Jim Jones e o suicídio coletivo em Jonestown, em 1978. Jonestown, lembro disso. Mais de 900 pessoas, incluindo crianças, morreram por ordem desse líder. Ele se vinha como um profeta infalível. Que horror. E a partir desse caso, o livro lista características de falsos profetas que servem de alerta. Paternalismo excessivo, mania de perseguição, soberba, paranoia e, o mais importante, a exigência de lealdade total, cega. É um lembrete assustador do perigo da autoridade humana sem freios. Com certeza. É um alerta muito pesado. Saindo desse extremo e voltando para a questão da prosperidade, se não é essa a fórmula de riqueza, o que seria uma visão de prosperidade bíblica, segundo a análise? O conceito que emerge dos textos é bem mais amplo. Envolve a capacidade de realizar projetos, ter sucesso no trabalho, viver em paz, em segurança, ter boas relações familiares. Uma visão mais integral, então. Isso, é algo mais próximo da ideia hebraica de shalom, sabe? Que não é só ausência de guerra, mas significa plenitude, bem-estar integral, harmonia em todas as áreas da vida. Não se resume a dinheiro na conta. Mas e a questão da riqueza material? A Bíblia parece ter uma relação complexa com o dinheiro, né? Não é simples. Exatamente. É uma relação complexa, não uma fórmula. Por um lado, você tem figuras como Abraão e Jó, que eram ricos e justos. Certo. Por outro, há inúmeros alertas de que a riqueza pode ser um obstáculo gigante para a espiritualidade, porque pode gerar orgulho, autossuficiência. É só lembrar daquela frase de Jesus sobre o camelo e o fundo da agulha. Exatamente. A Bíblia não oferece uma resposta simples, ela mostra a tensão. Então, qual seria a perspectiva final de Jesus sobre o assunto, segundo o material? A perspectiva central está lá em Mateus 6, onde Jesus diz: não acumulem para vocês tesouros na terra, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. A prosperidade plena, na visão dele, é ter o coração alinhado com os valores do reino de Deus. Justiça, misericórdia, amor. Quando esse é o foco, o dinheiro muda de lugar. Ele vira uma ferramenta. Exato. Ele deixa de ser um mestre e se torna uma ferramenta. A pessoa se torna um mordomo, um administrador dos recursos e não um escravo deles. Uau, que jornada. Então, a gente viu de onde veio a teologia da prosperidade, com essa conexão surpreendente com a ciência cristã. Surpreendente mesmo. Passando por Hegel e sua fórmula da fé, analisamos as críticas que apontam para uma distorção da fé e vimos como o contexto original de textos como o de 2 Crônicas conta uma história bem diferente, de dependência e paz, não de barganha e riqueza. Isso. A síntese que o material nos oferece não é uma condenação do bem-estar ou do conforto. A questão não é se ter dinheiro é bom ou ruim. A questão é outra. A questão central é sobre prioridades. A crítica se torna severa quando a busca por bens materiais vira o objetivo final da fé, o centro da vida espiritual, em vez de ser talvez uma consequência de uma vida dedicada a valores mais profundos. É uma questão de onde está o seu tesouro. Isso nos deixa com uma pergunta para pensar. Se a verdadeira prosperidade, como sugere o material, é ter o coração alinhado aos valores do céu, como é que isso muda a nossa definição pessoal de sucesso no dia a dia, independentemente de qual seja a nossa crença?